Estamos iniciando mais uma semana de estudos com o tema Educação em Artes e Ciências. E temos como verso principal Salmo 19, verso 1, onde lemos: Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Estamos lembrados de que o nosso tema geral é educação. Educação numa cosmovisão criacionista, numa cosmovisão que coloca Deus como autor de todas as coisas. A educação de hoje, em geral, baseia-se num pressuposto de que Deus não existe, ou, se existe, ele não intervém nas leis naturais. Esta base exclui quaisquer alterações sobrenaturais, grandes ou pequenas. É rejeitada categoricamente que houve um tempo em que não houve morte, ou que o universo de repente existiu nas mãos de um Deus todo-poderoso. No entanto, como cristãos, nossa educação deve excluir estes conceitos. Desta forma, poderemos aproveitar ao máximo a educação artística e científica. E a nossa interrogação é a seguinte: de acordo com a educação cristã, seria Deus o grande artista do universo? Seria Deus o criador da arte e da ciência? Nós veremos nesse estudo os fundamentos desta educação. Qual é a relação existente entre Deus e a educação científica? Qual a relação existente entre Deus e a educação artística? O nosso estudo também compreenderá a educação artística e científica, evitar os erros e buscar a excelência. E também consideraremos aqui como harmonizar alguns conflitos que existem entre a fé e a ciência. Em diversos textos, a Bíblia apresenta somente Deus. Deus como soberano, como aquele que é o arquiteto do universo. Em Salmos 139, versos 13 a 14, são de Davi as palavras: Pois possuístes os meus rins, cobriste-me no ventre de minha mãe. Eu te louvarei porque de um modo assombroso e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras e a minha alma o sabe muito bem. Quando estudamos como Deus organizou o desenvolvimento da vida, na genética, nos maravilhamos com o amor gentil de Deus. Por exemplo, Ele arranjou para que os fetos se desenvolvessem perto do coração da mãe e para que a mãe pudesse ver visualmente como o bebê cresce por dentro. É realmente impossível para ela não vê-lo. E à medida em que descobrimos as leis que Deus dispôs na natureza, encontramos mais razões para louvar a Deus por sua sabedoria. Na verdade, como Paulo disse, ao estudar a natureza, os homens não têm desculpa de que lhes permita negar a existência de Deus. Romanos 1, verso 20. E isto acontece porque há uma beleza na santidade de Deus. Eclesiastes 3, verso 11, diz o seguinte: Tudo fez formoso em seu tempo. Mesmo depois de milhares de anos de pecado, podemos continuar vendo beleza na natureza ao nosso redor. Mas a nível microscópico, podemos nos surpreender com a beleza e simetria de um floco de neve. O conceito de beleza parte de Deus, o grande artista. Ele ama a beleza física e espiritualmente. Deus aprecia a beleza de toda a sua criatura, assim como Ele aprecia a beleza de astros e planetas orbitando no espaço. Ele também aprecia a beleza de um caráter convertido e deseja ser adorado na beleza da sua santidade. Salmos 96, verso 9. No entanto, nem tudo é bonito e bom. Salomão nos adverte da mulher pecaminosa ou do homem pecaminoso. Ele diz o seguinte: não cobice sua beleza, pois ele ou ela vai arrastá-lo ou arrastá-la para o pecado. Provérbios 6, verso 25. Eva aprendeu tarde que nem tudo que é agradável aos olhos
e cobiçável é bom. Gênesis 3, verso 6. O que vimos através da educação cristã é que Deus é o autor da ciência. Deus é o autor e admirador da arte. Quando colocamos a ciência e a arte contra um Deus criador, estamos totalmente equivocados. Estamos colocando a própria criação contra o seu criador. Por exemplo, quem colocou as pérolas no oceano e a ametista e o crisólito entre as rochas é um amante da beleza. O sol nascente é o representante daquele que é a luz e a vida de tudo o que ele criou. Todo o brilho e beleza que enfeitam a terra e iluminam os céus falam de um Deus. Se a ciência e a arte fazem parte da criação de Deus, por que existem especialistas no erro? Em 1 Timóteo 6,20, o apóstolo Paulo diz-nos o seguinte: Ó Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado, evitando as oposições da falsamente chamada ciência. O que Paulo está querendo dizer aqui nesse texto? Que por causa da maldade inata do ser humano, a ciência e a arte têm sido usadas muitas vezes para propósitos malignos. Os avanços científicos que facilitam nossa vida também são usados para fins bélicos, por exemplo. Da mesma forma, a ganância, o amor pelo dinheiro ou a satisfação dos prazeres egoístas pervertem o uso de dons artísticos como pintura, fotografia ou cinema. Qualquer dessas artes poderiam ser usadas para a honra e glória do seu Criador. Por outro lado, a ciência mostrou que nem sempre esteve certa. Nós vimos que, anos atrás, por exemplo, especialistas estavam convencidos de que a Terra era o centro do universo. Depois descobriu-se o equívoco. Paulo, portanto, nos aconselha a não confiar no conhecimento, mas a seguir a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência e a mansidão. Isso não quer dizer que nós vamos colocar a ciência em conflito com Deus ou adorar ao Senhor em detrimento de tudo aquilo que Ele criou, mas pode haver uma harmonia e um reconhecimento de que a ciência e a arte vieram das mãos de Deus. É do nosso conhecimento e de acordo com o que a Bíblia nos orienta que existe a sabedoria e a tolice. 1 Coríntios 12, 31 diz: Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Os estudantes de artes e ciências usam seus talentos para adquirir conhecimentos e alcançar a excelência em seus estudos. Somos capazes de alcançar o esplendor artístico e fazer avanços científicos graças ao conhecimento e à habilidade. Mas a verdadeira excelência é alcançada quando podemos usar todo esse conhecimento sabiamente. E o princípio da sabedoria é defendido como o temor do Senhor. Em Provérbios 1, verso 7, Deus nos dá a capacidade de alcançar sabedoria, conhecimento e expressão artística através de seu Espírito Santo. Êxodo 35, verso 31. Dessa forma, seremos capazes de discernir entre o bem e o mal e aplicar corretamente nosso conhecimento científico e artístico. E foi exatamente Deus, o Senhor, que respondeu a Jó. Quando Jó fazia alguns questionamentos, Deus disse: Jó, onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faze-mo saber se tens inteligência. Jó 38, 4. As descobertas científicas de hoje nos permitem ver o design inteligente no mundo ao nosso redor. Para quem quer vê-lo, esta é uma demonstração inequívoca da mão criativa de Deus. No entanto, a filosofia atual, imposta pelos próprios cientistas, exclui completamente a existência de um Deus. E por esta razão, eles preferem acreditar em uma chance caprichosa que execute obras-primas.
Essa filosofia levanta uma parede inexistente de separação entre fé e ciência. Para os crentes, tudo foi criado por Deus e é sustentado por Ele. Esse pensamento é compatível com qualquer descoberta quando é interpretada corretamente. E é nesse sentido que concluímos o nosso estudo, que Deus é o grande artista, criador do universo e criador da ciência. Na verdadeira ciência, não pode existir alguma coisa contrária aos ensinamentos da palavra de Deus, uma vez que ambas são originadas do mesmo autor. A correta compreensão das duas sempre proverá que se busca em mútua harmonia. A verdade, quer seja a da natureza, quer seja a da revelação, é harmoniosa consigo mesma em todas as suas manifestações. Entretanto, a mente que não é iluminada pelo Espírito de Deus sempre se achará em trevas no tocante ao seu poder. É por essa razão que as ideias humanas relativas à ciência estão obrigadas a contradizer os ensinamentos da palavra de Deus. Mas a educação cristã desta semana tem o objetivo central de mostrar a você, meu amigo, que Deus é o Criador, o admirador e o mantenedor da arte e da ciência. E estas devem ser usadas para a honra e glória do seu nome e para o benefício da humanidade.